Olá pessoal, cá estamos nós. Pois é, um videozinho que não é vídeo, só voz aqui. A gente está fazendo um experimento aí para ver sobre podcasts. Muita gente pedindo para levar podcast no carro, escutar, e às vezes escutar mesmo nos MP3 ou nas situações aí, seja lá o que for que eles querem escutar. Vocês também, espero que possam se beneficiar desse novo formato. E praticamente eu também tenho um pouco mais de liberdade aí para fazer isso, porque a gente consegue fazer de lugares variados, né? Então vamos lá, né? Bom, é o seguinte, galera, eu tava conversando aí com um cara que é amigo meu, e a pergunta sempre sobre ele tá numa situação onde ele não tá crescendo, ou voltou a treinar faz pouco tempo, e não sabe o que fazer. Tá meio perdido, meio abalado, não tá dando muito certo. Ficou muito tempo parado e agora já está de volta há uns 2-3 meses, mas quer saber se full body realmente dá para crescer com full body e dá para chegar em algum lugar. E a pergunta dele também foi um pouco mais além, perguntando se além do full body, se com full body dá para você fazer ou construir um corpo realmente completo. Então, primeiramente, a pergunta sempre dá para você ficar com um corpo bacana com full body? Certamente. Na época em que eu comecei a treinar, o Arnold tinha uns livretinhos, aquela galera toda naquela época, não tinha internet, não tinha nada disso. Vocês hoje têm muita sorte com isso. E a gente dependia nos Estados Unidos dos serviços postais, a gente comprava os livretinhos ali através da Muscle Fitness, vinha um cupomzinho, você preenchia o cupom, mandava o dinheiro e aí eles mandavam para vocês aqueles cursos que você estava comprando. E eu comprei todos os cursos que estavam disponíveis. E um dos cursos que eu recebi primeiro foram os livretinhos do Arnold, né? E o que eles faziam para fazer grana? Eles dividiam em básico, intermediário e avançado e depois pro, né? E dentro do básico, intermediário e avançado, você tinha uma apostila para cada parte do seu corpo, depois uma apostila para nutrição e uma apostila, se não me engano bem, sobre estratégias de crescimento, um negócio assim. Pelo menos era a estrutura que o Arnold tinha. E eu me lembro muito bem que uma das coisas mais importantes quando ele falou sobre crescimento inicial, né? Ou seja, não só você que está começando agora, mas aqueles que pararam de treinar e estão voltando, sobre a importância dos basicões. E os basicões realmente fazem uma grande diferença. Então, respondendo à pergunta dele, o que eu tenho a dizer? É o seguinte: se você trabalha os basicões da forma adequada, com controle do seu movimento, e você incorpora os exercícios necessários para que você possa desenvolver cada parte do seu corpo de forma sólida, né, com a dieta correta, descansando. E sobre descanso, o Arnold tinha um ditado que ele dizia assim: se você estiver em pé, se você estiver correndo e puder andar, ande; se você estiver andando e puder sentar, sente; se você estiver sentado e puder deitar, deite; e se enquanto estiver deitado e puder dormir, durma. Então, praticamente nesse início, é muito importante manter em mente que você tem que treinar o suficiente, mas também não demais. E os básicos, eles trabalham as partes musculares de uma forma generalizada, né? Digamos, ombro, perna, agachamento para perna, supino para ombro, pode ser supino inclinado, etc. Uma das coisas que eu descobri nesse trabalho de full body é que muitas vezes você pode variar algumas coisas. Então, por exemplo, não necessariamente você tem que fazer sempre supino com a barra, você pode fazer supino com seus dumbbells, com os halteres. Ou você pode também fazer, por exemplo, supino com inclinado, né? E aí no outro dia, o declinado. O importante é atacar cada parte do seu corpo, né? E geralmente a recomendação da época, para mim sempre funciona muito bem, é o 12, 10, 8, 6 e 6, ou então o 15, 12, 10, 8 e 6. Sempre em formato de pirâmide, e aumentando um pouquinho a repetição, depois chegando a um certo ponto, aumenta o peso, baixa a repetição, começa tudo de novo. Se você não sabe sobre pirâmide, dá uma olhadinha num dos meus vídeos aí tem Rich Villela, pirâmide Rich Villela, estilo Rich Villela. Eu explico exatamente como usar a pirâmide, beleza?
Então, assim, dá para você criar um corpo bacana, basicão, bem formado, completo, só com os básicos? Com certeza. Troque os básicos de vez em quando, é o que eu faria se fosse você, procure profissional na área. Não sou nenhum deles, né? Nem nutricionista, nem médico, nem professor de educação física, sou economista. E aqueles que já seguem o trabalho há algum tempo, né? Há 2 anos e pouco a gente faz isso por divertimento, já sabem como é que eu penso sobre as coisas que eu penso. Então, sim, você consegue sim desenvolver um corpo bacana, forte, bem estruturado, só com os basicões. Agora, consegue pegar isso aí e ir lá para a área de competição e competir? Não, a ideia não é essa. A ideia é que você possa construir uma base e um fundamento sólido e a partir dali começar a incorporar mais exercícios. Mais um de cada vez, entendeu? Então se você faz um de cada vez, já chega o corpo, deu uma crescida, tá bacana, tá forte nos movimentos, controla os movimentos, sabia o que tá fazendo, se tornou mestre de cada movimento. Aí você passa para o próximo. Qual é o próximo? Adiciona um exercíciozinho para cada parte do seu corpo a mais e começa a fazer um dia uma coisa, outro dia outra. Ou seja, divide em 2. Então, segunda e terça, por exemplo. Segunda e terça, uma parte, descansa quarta, quinta e sexta, outra, descansa sábado e domingo. Ou, eu prefiro mais ainda, se você estiver na situação na academia que você consegue treinar todos os dias, né? Você, por exemplo, faz domingo, segunda, descansa terça, faz quarta e quinta, descansa sexta, faz sábado e domingo, descansa segunda. E se estafar demais, se estiver pegando demais, descansa mais 2 dias em vez de 1, começa tudo de novo. Com essa série dividida em 1 e 2, e você pode escolher qualquer dos exercícios básicos, não interessa se é pull ou push, ou seja, se é puxar ou empurrar, não interessa se você está fazendo a parte de cima ou de baixo, não interessa, não complica. Descomplica a situação, não complica. Faz a sua sériezinha com mensurabilidade, se alimenta corretamente, calorias no lugar certo, e dessa forma você vai crescer, na minha opinião pessoal, ok? Então sim, você consegue construir um corpo bacana, forte, musculoso e muito legal, só com os básicos full body, corpo inteiro. Mas para competir você precisa de muito mais, obviamente. Então a pergunta é quase que meio inocente, mas quase como uma pegadinha. A gente deixa de lado a pegadinha e responde então a resposta que tem que ser dita, que é essa daí, na minha opinião pessoal. Beleza, galera? Então é isso aí. Fecho aqui o primeiro podcast de muito tempo que eu não faço um. E vou subir no YouTube e vamos ver como a gente faz para subir um podcast no podcast do iPod, etc, etc. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta e lembre-se, we're here just for you. Gymtex, 3 vezes mais forte do que o antigo e original Jack 3D. Não experimentou ainda? Experimente. E eu sei que vocês que já experimentaram estão voando sky high, ou seja, lá em cima nas nuvens. O negócio é bom mesmo. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta. Um grande abraço. Peace.